Estamos de volta com ele, Ricardo Chuva, técnico do time profissional do Leão. E finalizamos quando você contou da história do gato. Mas você permanece depois no Paulista? Nós permanecemos pro começo da Série A3, porque o Humberto acabou subindo. Uau, que legal. E nós ajudamos ele, acho que no primeiro ou segundo jogo. Porém, como nós estávamos com um vínculo com o Atlético, nós tínhamos que retornar ele, André. Os jogadores ficaram, né? Porque foram bem sucedidos, muitos foram vendidos, outros foram para clubes grandes. E nós retornamos para o Atlético em 2017. Disputamos o Campeonato Sub-17. Em 2018, no começo do ano, eu tive uma proposta para ir para o São Bernardo, né? O Cachorrão, o clube do presidente, do Didi, um querido amigo meu. Então eu acabei indo para lá com o Edmilson. Gente boa demais, muito, cara. O cara é especial. Muito Tive fantástico. o prazer de conhecer ele. Um abraço aí, Didi. Ele é sensacional. Cara, sensacional. Ele, o Filipinho. E eu fui com o Edmilson, convite do Edmilson de Jesus. O time estava para ser rebaixado, nós conseguimos livrar o clube. Porém, acabou porque acabou acho que em maio, março. E daí o André estava como treinador da categoria Sub-17 e ele fez um convite para que eu voltasse junto com o Xandão e o próprio Edson. Eu acabei voltando. Foi o ano passado, foi 2018, que fez aquela campanha. O ano mágico, hein? Mágico, que nós chegamos entre nas quartas de finais do Campeonato Paulista da categoria. Puta, que legal, né? A gente pode perceber, a sua história é uma história vencedora, né? Por onde você passa, você deixa a sua marca, isso é muito bacana. E o quanto você acredita que essa história vencedora, ela está diretamente ligada aos estudos? A gente escuta e vê, né, que convive mais com você. Você é um cara que você lê muito, você estuda muito. Você tem alguma formação acadêmica? Conta um pouco para os torcedores aí. Sim. Então, eu comecei minha carreira acadêmica um pouco tarde por causa do futebol profissional. Então, eu estudava, aí às vezes tinha que trancar para viajar e assim por diante. Mas quando eu parei de jogar futebol aos 27 anos, eu me dediquei 100% nos estudos também. Então, eu tenho formação em educação física, né? No bacharel, tenho licenciatura, sou pós-graduado em futebol e futsal, tenho as certificações da licença C, da CBF, licença B e licença A. Então isso para mim ainda é o começo, porque ainda pretendo muito mais. E com certeza, respondendo a sua pergunta, é fundamental. Você precisa ter a parte prática atrelada com a teórica, não tem jeito, ainda mais no alto rendimento hoje, que você precisa de uma sistematização dos conhecimentos mesmo. É fundamental que você saiba para poder cobrar. Show. E o exemplo também, porque o futebol é uma categoria que se diz que ganha muito dinheiro e as pessoas acabam não estudando. E que já não é mais essa realidade, né? A gente está vendo vários atletas buscando conhecimento fora dos gramados. Muitos já se tornaram aí megas empresários, inclusive. Sim, sim. A gente até costuma falar muito com os jogadores que eles precisam ter uma profissão sim. Por mais que hoje no futebol existe um período muito maior do que antigamente, que eles jogam por um determinado tempo maior, eles precisam conciliar com uma atividade profissional e principalmente com os estudos. Porque não dá para o atleta parar com 35, 36 anos de idade e passar a ser um aposentado. Ele precisa começar uma carreira a partir do momento que ele para. E você cobra hoje dos seus jogadores o estudo? Muito, muito, muito. A gente cobra, e mais que cobrar, a gente incentiva, né? Que acho que é o mais importante, né? Então a gente fala, até porque não adianta você trazer muita informação se eles também tiverem dificuldade de absorvê-las também. Então a gente cobra muito essa questão de uma forma até no dia a dia nosso. Então a gente passa muito estudo e nós formamos grupo de estudos, então a gente incentiva eles a gostarem ou se interessar, na verdade, pela prática do estudo. Então assim, a gente percebe que tem jogadores que nunca
estudou um adversário, então hoje já entende o porquê e para que estudar aquele adversário. De repente ali já abre-se um leque para ele começar a gostar desse mundo acadêmico também. Show, isso é muito importante. Chuva, agora nós vamos entrar num assunto que eu tenho certeza que é o que todos nós estamos aguardando, que é o projeto Atlético Amparo. Né? O clube ficou fechado por um período. Correto. E vocês vieram com esse projeto e todo mundo quer saber, quer entender, é eu e todos os torcedores, né? Então, passa pra gente, cara, como isso iniciou, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto e por que esse time está sendo considerado assim um ícone na história do futebol aqui na cidade. Passa para nós isso. Vamos lá. O clube é um clube centenário, né? O Clube do Atlético. É um momento que a gente está vivendo, um momento importante, né? Na questão de consolidação, né? Então, de estruturação, é um momento importante. A história desse clube, ela é centenária. Tem muita história, tem a turma na época de 70 que fizeram muita coisa pelo clube. Então, essa história nunca será apagada. Sem dúvida. Pode ter certeza Jogaram disso. muita bola. Muita bola. Muita bola. Saiu Saiu daqui o professor Edson, que foi para o São Paulo. Então, assim, a gente entende que o que nós estamos fazendo é tentar resgatar, né? E não querer ser mais ou menos, que uma história nunca pode ser apagada quando ela é de verdade, correto? Então, a gente vem para poder resgatar um pouco dessa história aí que o Atlético tem. Então, tudo iniciou no ano passado, quando o seu Edson Souza, que é o gestor, a convite da diretoria, do presidente do Tucão, ele assumiu o profissional, porém ele assumiu com uma parceria, e a parceria, teoricamente, rompeu no começo de começar o campeonato. Então, ele acabou ficando aí praticamente sozinho. Então, com a ajuda do Xandão e de outras pessoas envolvidas, eles conseguiram tocar com o Marco Antônio, que é uma pessoa sensacional, um treinador fantástico. Porém, o clube não conseguiu passar da primeira fase. E daí, o segundo semestre ficou fechado. Então, no começo do ano, o seu Edson Souza teve uma reunião comigo e com o André, no qual ele precisaria muito do Xandão, que é do coordenador, lá na base. É outro monstro. Na base, porque o Sr. Edson comprou uma área gigante para fazer um centro de treinamento, né, para a base do Atlético, que é numa outra cidade. Então, precisaria estruturar lá. Então, eu teria que sermos nós aqui, junto com o Júnior, que é o filho dele, que toma conta da Field. E o projeto foi muito audacioso, mas foi muito pés no chão. Então, a partir daquela reunião, nós traçamos alguns objetivos, que não era nem ser financeiro, né? Talvez o Atlético tenha uma das folhas mais baratas da competição. Todos ganham praticamente um salário mínimo, todos, mas o que o Sr. Edson sempre pregava é que conseguíssemos fazer uma coisa coerente, que ele pudesse cumprir. Então, aqui dia 5 nunca foi dia 6. Tudo aqui é fundamental. Para mim, que sou treinador, os atletas estarem recebendo em dia, tudo isso é fundamental. Premiação, tudo em dia. E a partir desse projeto que foi elaborado, nós já tínhamos a realidade que nós não poderíamos onerar custos. Daí nós começamos a recorrer a um banco de dados que eu tinha quando eu trabalhei na base, que eram jogadores muito bons, que saíram cedo foram para clubes grandes, e eu fui atrás para saber onde esses atletas estavam. E muitos deles estavam em casa parados. Puxa vida. Muitos. Jogadores novos, do ano 98, 99, e nós começamos a trazê-los, acreditando no potencial. Tanto é que hoje, a nossa base, nós temos 9 jogadores que tiveram a base no Inter de Porto Alegre. Então, saber jogar, sabe, estava parado. E nós sabíamos que demandaria tempo, esforços, porque se você pega um atleta que está em competição, é uma coisa, mas se você vai pegar, tinha atletas que nós trouxemos que estavam trabalhando, estava em casa, estava trabalhando, nós trouxemos em cima desse projeto. Algum salário chegou até essa Chegou. Trouxemos jogadores que estavam com lesões para tratar, né? Tudo isso pela falta de recursos financeiros. Isso, e principalmente, Taborda, porque o objetivo nosso era continuar sendo um clube formador. Okay. Então, nós optamos a não trazer jogadores do último ano
para não ter jogadores que a gente costuma falar, muitos jogadores viciados, com vícios. Então nós optamos em trazer jogadores novos para que a gente conseguisse introduzir uma metodologia e uma filosofia que nós já tínhamos ano passado, na categoria do Sub-17. Então nós subimos 10 jogadores da base. Nossa, que top. Sendo que desses 10, 3, 4 ou até 5 jogadores já foram titulares, né? Nós temos jogadores de 17 anos jogando, né? E então foi em cima ganhando essa rodagem, essa experiência. Isso. Porque tem times aí com jogadores de 22, 23 anos. A gente anos. está falando de 5 anos de diferença. Mas foi assim que iniciou o projeto. E o objetivo do Sr. Edson, nesse ano, mais do que ter um time para subir, seria reestruturar o clube que estava completamente largado. Essa é a verdade. Então ele comprou 2 ônibus, conseguimos, junto com o presidente Tucão, 3 estádios para treinar. Então nós temos 3 estádios que nós podemos treinar. Conseguimos a parceria com a Fisioclínica, que tem nos ajudado muito. Conseguimos, através do Damião, do SEAS, uma parceria muito boa para questões de alimentos. Então nós fomos estruturando o clube aos poucos e trazendo esses jogadores que não tinham vício, mas que nós precisávamos ter uma demanda de tempo um pouco maior. E aí iniciou-se essa ideia, né? Então trouxemos, o Júnior ajudou a trazer muitos jogadores, que é o filho do Edson, né? Trabalha na Field, tem jogadores que era deles que estavam em clubes grandes, mas não estavam sendo aproveitados, trouxe para nós e assim iniciou o projeto. Fomos o segundo time a se apresentar na competição. Quando todos se apresentaram um pouco mais tarde, nós nos apresentamos em janeiro, que isso também foi fundamental para nós, né? Para o André realizar os testes físicos, tudo foi algo que nos ajudou muito para ter um alicerce para iniciar, tá bom? Esse era o ponto de partida nosso. Agora eu vou me colocar como torcedor. A gente vai no estádio, Chuva, então a gente vai torcer. Correto. E a gente não tem ideia, né, de toda essa gestão, essa operacionalização. Então você está assim, realmente abrindo a casa para o torcedor, né? É isso aí. E daí entrou muito nessa questão de continuar desenvolvendo um projeto. Então eu e o André, nós precisamos de profissionais. Nós tínhamos que ter uma equipe multidisciplinar, de muita qualidade, para que nós pudéssemos trazer para somar. E assim foi. Aí nós trouxemos o Juan, que é o supervisor hoje, que é um ex-atleta meu. Que legal. Tem 19 anos, sempre se destacou pela liderança, então hoje ele faz faculdade e nos ajuda. Nós temos o Lucas, que também é um ex-atleta nosso, que vai começar agora a fazer a faculdade de fisioterapia, que trabalha na rouparia. Já são 2 profissionais que nos ajudam nos treinos, porque eles sabem também ajudar a aplicar treino também. Então, nós vamos jogar pessoas novas, sem vícios, que quisessem vivenciar um projeto e crescesse junto. Ao longo do tempo, nós começamos no começo do ano, trouxemos o menino da cidade, o Lucas Baroni, nós somos muito gratos a ele, que nos ajudou muito nessa questão de análise, mas teve que sair. E agora trouxemos o Vitor, que está comandando toda a análise, tem um curso da CBF, também um rapaz novo que está nos ajudando. Nós temos o Arthur, que é treinador de goleiro também, um baita de um profissional. E daí nós começamos a casar as parcerias agora. O André conseguiu a parceria com a Fisioclínica, que é fundamental. O Xandão nos ajudou na parceria com a CDE, que fornece imagens, então o atleta lesionou, nós já levamos, fazemos a imagem, ressonância, o que for, e já tratamos do atleta. E daí, junto, nós conseguimos trazer a Thelma, a doutora Thelma, que é nossa coach, que faz todo um trabalho conosco toda semana, então nos ajuda muito nessa interação. Então, assim, aos poucos a gente conseguiu fazer um quadro que não onerasse a folha. Muito bem projetado que tudo, todos né, precisassem crescer junto. Então, não tínhamos estereótipo de você nunca trabalhou no profissional. Não, o que nós tínhamos era uma ideia pré-estabelecida. Se esse profissional ele tem postura e conduta, ele vem e aprende com a gente. Nós trocamos esse aprendizado assim, e com todo o respaldo que o Edson nos dá, né, para que nós possamos trabalhar aqui. Isso inclui principalmente a Field, que tem
bastante jogadores aqui dentro, Tabor, eles não interferem em nada. Nunca questionaram a escalação. Não, absurdo. Mesmo, Tem né? jogadores da empresa que nem para jogos não vão, porque eles acreditam no processo. Se não está indo, é porque está abaixo.